nosso segundo exercício, ele vai tratar aqui do cálculo da curva de recessão. Então, vamos discutir um pouco mais sobre essa questão da curva de recessão. Vamos apresentar aqui como é que a gente calcula os parâmetros de uma curva de recessão. Então, o problema especificamente é esse. Calcule a curva de recessão no Rio Jaguaribe, no segundo semestre de 2008, na seção de Oroz, a partir das informações da figura 1 e 2. Aqui na figura 1, a gente tem aqui o nosso hidrograma, vazão contra tempo aqui dado em dias. Aqui são os dias do calendário juliano, aqui até o meio do ano, dia 100 até o dia 180. A gente está vendo aqui a variação. Então, esse dia aqui aumentou esse escoamento superficial, porque deve ter chovido alguns dias anteriores, depois ele entra aqui na curva de recessão, depois tem mais chuva, depois ele entra aqui na curva de recessão. Então, aqui é o nosso hidrograma, e o que a gente está querendo calcular aqui é essa curva de recessão aqui, tá? Essa curva aqui de recessão, a gente vai já ver esse conceito de curva de recessão. Está associado ao término do escoamento superficial direto e a existência exclusiva, né, do escoamento de base. Vou começar sobre isso. E aqui, esse outro gráfico, ele representa o logaritmo das vazões contra o valor dos dias em escala natural, né? Então, a gente observa, inclusive, que quando acontece essa curva de recessão, a gente tem aqui um comportamento próximo ao linear aqui do regime de vazões nessa plotagem semilogarítmica. Então, vamos conversar um pouco mais sobre essa questão da curva de recessão. Então, para que a gente possa continuar a nossa conversa, eu vou abrir aqui o quadro. Eu vou compartilhar o quadro do Jean Gambourdi com vocês, para que a gente possa fazer alguns comentários, tá? Então, o primeiro comentário que eu irei fazer é o seguinte: vamos pensar aqui de novo aqui para a gente relembrar um pouco esse conceito de curva de recessão, o que vem a ser isso, né? A gente tem aqui, ele pode imaginar uma encosta, certo? Aqui no fundo do vale, a gente vai ter aqui a calha do rio, desenhar só de um lado a encosta, aqui a superfície do terreno. Muito bem. A gente pode imaginar que aqui nessa encosta, a gente tem aqui um reservatório subterrâneo. Certo? Esse reservatório subterrâneo, ele pode ter água, né, obviamente. A gente tem aqui o reservatório subterrâneo. Opa, aqui. Então, desenho aqui o reservatório subterrâneo. Então, desse reservatório subterrâneo aqui, ele pode ter uma certa liberação de água, certo? Para o rio. Dependendo da quantidade de água que esteja armazenada nesse reservatório subterrâneo. Então, a gente pode aqui ter uma certa quantidade de água, supõe que o nível da água está bem maior do que o nível da calha do rio aqui, do fundo do rio, esse armazenamento subterrâneo. Se o nível do armazenamento subterrâneo está acima do nível do rio, a gente vai ter aqui um gradiente de energia potencial gravitacional. Em função desse gradiente de energia potencial gravitacional, o aquífero está enviando aqui uma quantidade, está transferindo uma certa quantidade de vazão. Você está tendo um fluxo de vazão. Esse fluxo de vazão aqui é o que a gente chama de escoamento de base. Então, o que é o escoamento de base? É a quantidade de água, certo? Que está sendo transferida pelo aquífero para o rio. Então, esse escoamento de base aqui, ele é responsável, né, pelas vazões mínimas do rio. Então, quem define as vazões mínimas do rio é o escoamento de base. Você tem um aquífero muito pequeno, rapidamente esse reservatório do aquífero vai secar e o escoamento de base vai zerar. É isso que caracteriza os rios intermitentes, né, do semiárido.
brasileiro, a parte do semiárido brasileiro. Nem todo rio do semiárido é intermitente, mas aqui no Ceará, por exemplo, boa parte dos rios são intermitentes, porque a gente tem uma pequena caixa aluvionar que guarda, armazena essa água subterrânea do aquífero freático, que libera água aqui para o escoamento de base. Eu desenhei aqui esse reservatório, inclusive com uma partezinha abaixo aqui, porque às vezes a gente sabe que não está tendo mais escoamento superficial direto, que não tem escoamento de base, mas ainda reside água aqui no aquífero, e é muito comum, às vezes, as pessoas até perfurarem aqui no leito do rio, no período mais seco, já não tem mais escoamento, para poder recuperar um pouco dessa água. Mas não tem mais escoamento de base que forma o rio. Quando começa a chuva, uma parte dessa água da chuva vai infiltrar, a gente já viu. A gente já acabou de conversar um pouco sobre isso. Uma parte infiltra, vai umedecer aqui a região não saturada do solo, vai ter até um escoamentozinho. E uma parte importante vai ter uma percolação profunda e vai realimentar esse aquífero. Se a intensidade de chuva for maior do que o F, a gente vai ter aquilo que a gente vai chamar de escoamento superficial direto. Então, escoamento superficial direto é mais rápido do que o escoamento subterrâneo, as velocidades aqui são menores, e a gente vai ter aqui uma subida da água do rio mais rápida, né, que está associada àquelas cheias do hidrograma, né, aquele deslocamento mais rápido do hidrograma no sentido de aumento da vazão. Cessado esse QSD, a gente só vai voltar a ter escoamento de base. Então, o que é que a gente está querendo, o que é que a gente está chamando de curva de recessão? Curva de recessão vai acontecer quando a gente já cessou a chuva, cessado a chuva, vai cessar esse escoamento superficial direto, vai cessar esse processo aqui de percolação aqui, e que está associado à recarga do reservatório subterrâneo. Então, a gente vai ter basicamente o volume do reservatório subterrâneo e esse escoamento de base que vai reduzir esse estoque de água do escoamento subterrâneo. E à medida que ele vai reduzindo esse estoque de água do escoamento subterrâneo, vai ter uma redução no valor do escoamento de base. Por isso que a gente vai ter uma curva que é chamada curva de recessão, que está associada a um decaimento nas vazões mínimas, nas vazões do rio. Tá bom? Então, como é que a gente vai olhar para isso? Então, agora eu posso imaginar aqui, certo? Que posso fazer aqui imaginar o aquífero como um reservatório. Então, se eu imaginar o aquífero como reservatório, conceitualmente, eu posso dizer, então, que a variação do volume do aquífero com o tempo, ela vai ser igual ao que eu tenho de recarga, menos o que eu vou ter de escoamento de base. Certo? Se não tem mais recarga, em função de ter parado o escoamento, que é a hipótese de que já parou de chover, a gente só vai ter escoamento de base, eu vou dizer que o volume do aquífero vai ser menos essa vazão do escoamento de base. Muito bem. Então, eu tenho uma equação e duas incógnitas. Qual é o volume do aquífero e qual é o valor do escoamento de base. Então, a gente vai hipotetizar que o aquífero ele funciona como se fosse um reservatório linear. Qual é a ideia do reservatório linear? A ideia do reservatório linear é a seguinte, é se a vazão que está saindo é proporcional ao volume. Imagine aqui uma ideia assim, bem simplória, uma analogia bem simplória, de uma bola de soprar. Você sopra a bola, quando ela está cheia, você vai observar no bocal e libera o bocal, você observar no bocal que sai uma quantidade de ar maior do que quando ela já está com um volume menor, por causa da elasticidade e tal. É uma analogia pobre, mas a ideia é essa, né? O volume, então, é proporcional, a vazão que sai da bola de soprar com a vazão que sai do aquífero é proporcional ao volume. No caso do reservatório linear, a gente vai dizer que o volume desse reservatório ele vai ser proporcional, vai ter um valor de uma proporcionalidade, K vezes o valor do escoamento de base. Beleza? Pronto.
Então, se eu tenho agora duas equações e duas incógnitas, é passível de ser resolvida, né? Eu substituo esse valor de V aqui dentro dessa equação, eu vou para a próxima tela, eu vou ter que dt de K, Q, B, é igual a menos QEB. Daí, rapidamente, eu tiro D de QEB dividido por QEB é igual a menos 1 sobre K dt. Certo? Daí eu tiro que esse aqui é ln de QEB dividido por QEB inicial é igual a menos 1 sobre K, o T menos T0. Certo? Daí, de forma muito simples, eu tenho, eu posso escrever, então, aqui posso dizer aqui, primeiramente, que ln de QEB menos ln de QEB inicial é igual a menos 1 sobre K, T menos T0, certo? Então, a gente já vê aquela relação linear dos logaritmos, né? Se for em base 10, eu simplesmente aqui multiplicaria por uma constante, certo? Fazendo aqui a transformação de ln de 10, né? Então, dividindo. Então, com isso, facilmente a gente transforma a base do logaritmo, para a gente ver que aquela relação fica linear. Então, aquela relação linear que a gente pode observar no gráfico do hidrograma, está associada a esse comportamento, essa hipótese de que o aquífero é um reservatório e ele funciona como sendo um reservatório linear, a relação entre vazão e volume estocado. E com isso a gente tem, dado uma condição inicial de vazão, um tempo inicial, condição de calcular, e dado uma condição final, a gente tem condição de calcular os parâmetros do aquífero. Deu para ver? Então, é simples assim a ideia da curva de recessão, que a curva de recessão vai mostrar, então, que se eu tiver uma escala natural, eu teria, então, que o meu Q é B, voltando para cá, vai ser um Q é B inicial, elevado a, aqui tem um negativozinho, né? É elevado a menos 1 sobre K, delta T. Se eu quiser, eu posso até modificar esse K que eu coloquei inicialmente, chamar por um K', ficar melhor, que é normalmente como a forma como é apresentada, que é B0 elevado a menos K' delta T. Pronto. Posso mudar de base? Posso. Trocar isso aqui da base neperiana para uma base decimal, facilmente. Eu multiplicaria por uma constante, ou simplesmente essa multiplicação dessa constante modificaria o valor do meu K'. Né? Então, aqui é muito tranquilo. Né? Tem que só, na análise que a gente vai fazer, dizer claramente, normalmente aparece com base decimal. Tá? A gente tem esse aqui K na base decimal, ou K na base neperiana. Poderia ser visto assim, mas na prática, normalmente o pessoal trabalha com base decimal. Deu para ver? Então, aqui a ideia básica é o quê? A curva de recessão vai ter um comportamento de um reservatório linear, tá certo? Considerando o aquífero como um reservatório linear. Essa é a teoria da curva de recessão. Então, vamos aplicar essa teoria, tá? Então, vamos aqui para o Excel para poder fazer uma aplicação disso aqui. Então, vamos lá, aplicar agora, isso é o nosso problema. Aqui no nosso problema,
certo? A gente tem, e aqui já está na base decimal, então a gente tem aqui o valor das vazões, o logaritmo decimal das vazões, e aqui a gente tem o tempo. E aqui são as vazões que eu tirei de 2008, lá a montante do Oroz, na seção de Iguatu, Rio Jaguaribe. Observe aqui, ó, nesse momento aqui, ó, aconteceu escoamento superficial direto. Aqui teve uma recessãozinha. Teve escoamento superficial direto, ó. Quando tem um escoamento superficial direto, ele rapidamente vai aumentar o escoamento. E também a precipitação deve aumentar também o quê? O armazenamento de água subterrânea. Como ele aumenta a quantidade de água subterrânea, você vê que há também um deslocamento aqui do escoamento de base, ele já não vai ser mais esse valor, o escoamento de base já vai ser um escoamento de base maior. Quando ocorre o quê? Quando ocorre uma recarga do aquífero a partir do regime de precipitação. Aí vocês observam que vai ter um trecho aqui, ó, que esse comportamento é praticamente o quê? Linear. Então, nesse trecho aqui, onde o comportamento é linear, é onde a gente pode dizer que nós temos o famoso escoamento de base, tá certo? Que quem tá hoje alimentando, quem está alimentando o rio nesse momento, não é nada mais, nada menos do que o aquífero, tá certo? Então, quanto maior for o aquífero, quanto maior a capacidade de recarga desse aquífero, mais lento é esse decaimento, tá certo? Então, a gente aqui pode, então, calcular qual é o valor daquele parâmetro K, que a gente acabou de ver. Então, a gente vai pegar dois pontos, a gente vai pegar uma vazão de 20 metros cúbicos por segundo, por volta aqui do dia 142, certo? 20 metros cúbicos por segundo. Então, 20 está aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50, até 100, né? Então, a gente vai pegar aqui em torno de 20 no dia 142, 2, 4, 142 em torno de 20, e a gente vai pegar aqui o dia 178, por aqui, tá no final, e vai ter o escoamento de 1, né, por aqui, escoamento 1. Então, com esses dois pontos, a gente, lembrando daquela curva de recessão que a gente acabou de deduzir, a partir das hipóteses de que o aquífero funciona como reservatório, e ele não é um reservatório linear, a partir dessas duas hipóteses, a gente teve aquela equação, né, que a gente deduziu agora. Eu vou trazer para cá daqui a pouco. A gente consegue, então, calcular qual é o valor da curva de recessão. Pronto, o valor do K. Certo? É isso. Então, a gente já tem aqui o valor do K, lá da curva de recessão na base decimal e na base neperiana. Tá bem? Deu para ver? Vou parar a apresentação e interromper a gravação.